E aí, pessoal da Mocidade da IBL, estamos começando nosso espaço urbano. E todo mundo tem a sua forma de se expressar, de sentir, de agir, e isso é um pouco de cultura. É sobre isso que vamos falar no espaço urbano de hoje. Como são formados os padrões culturais? No que se define, como podemos definir cultura? Você confere agora a nossa matéria no espaço urbano de hoje. Cultura, como por exemplo, cultura é lazer, é estudos. A cultura? Isso. Sei lá, tudo histórico, né? Cada lugar diferente, tem um ritmo diferente, comida, lugar, essas coisas. Cultura, para mim, aprende várias coisas. É a pessoa saber sobre arte, música, tudo. Cultura é um modo de expressão do que as pessoas sentem e vivem por meio artístico, música, filmes. Cultura são as artes, a produção artística do ser humano, que envolve não somente o saber acadêmico, mas a própria alma humana, de mais belo, né? E o que que influencia, de um modo geral, o padrão de cultura das pessoas? Os padrões culturais? Não saberia te responder. Eu acho que a cultura está muito relacionada com a questão dos valores morais. Acho que isso é refletido. Aqui no Brasil a gente vê um pouco disso também. Um investimento do Estado, um investimento sério do Estado, porque o investimento estatal hoje na área da cultura é uma vergonha, né? Estamos aqui na casa do jornalista e eu estou aqui com o Moisés Augusto, que é cientista social. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade. Moisés, responde pra gente, como que a gente definiria cultura? O que é cultura? Cultura, nós poderíamos pensar de uma forma mais simplificada com tudo aquilo que é produto da ação humana na sua relação com a natureza e na relação dos outros seres humanos. Portanto, é uma criação onde o ser humano estabelece modos de existência, formas de vida e também uma visão social de mundo, uma subjetividade sobre si mesmo e o mundo que o cerca. Eu acredito muito que a cultura, cara, ela cresce e é repassada e ao mesmo tempo ela é remoldada pelas pessoas que absorvem isso. Porque eu falo sobre cultura no microfone, cultura hip hop, e um cara que gosta de jazz pode pegar partes da cultura hip hop e acrescentar na cultura do jazz e vice-versa. E é isso que é a cultura. A cultura sempre é um universo particular, singular. Como um cientista social, como que você vê hoje a participação da igreja na formação da cultura, na formação do pensamento? De que forma a igreja cristã, a igreja evangélica, contribui hoje e de que forma ela atrapalha nessa formação do processo cultural? Veja só, a relação com o transcendente ela é central na constituição de todas as sociedades humanas. O componente religioso ele é importante porque ele constitui um universo de valores, de crenças, de comportamentos, portanto, um universo de referência. Sim. A grande questão é como saber trabalhar essa relação com o transcendente num contexto sociocultural onde há uma pluralidade de opções para responder essa relação com o transcendente. Uhum. Daí afirmar a importância do componente religioso, das religiões, das igrejas, e ao mesmo tempo saber dialogar com o tempo presente e com os desafios do tempo presente. Então, você acha que assim, como referência para uma construção de padrão de moral, de ética, de conduta, essa questão do senso religioso seria extremamente importante? Marcou sempre a história, a caminhada da humanidade, quer seja do Ocidente, quer seja do Oriente. Independente de qual referência religiosa que se tenha, essa importância das religiões como referência para constituir códigos e padrões éticos de valores é inegável. Mas, por exemplo, existe a cultura das igrejas evangélicas, existem particularidades ali dentro, o dízimo, o louvor, isso é difícil mudar. Não tem como mudar, mas toda cultura recebe influência de tudo, sendo grande ou pequeno. Estou aqui entrevistando um grande amigo, pastor Davi Laga, pastor de jovens na Igreja Batista de Getsemane, e é também mestre em Direito pela Universidade
Católica, pela PUC. Davi, muito bom ter você aqui, você que tem atuado assim, de uma forma bem relevante no cenário cultural, através da revista Distopia. Você podia começar falando um pouquinho para nós o que é a revista e por que da revista, da Distopia, abordar esses aspectos da cultura dentro do cenário da nossa cidade aqui. Bom, a ideia da revista Distopia é justamente ser um tabloide de discussão cultural. Cultura aqui entendido da maneira mais simples, como o complexo de crenças, de valores, de arte, de um povo. E a gente percebe a importância da igreja hoje, do cristão, do jovem cristão, de dialogar com a cultura na qual nós estamos inseridos. E aí o primeiro problema que eu identifiquei muito grave é a dificuldade de ter uma avenida para comunicar com a cultura da cidade de Belo Horizonte. O jovem cristão, a igreja, os pastores, completamente estanque, acontecendo filmes, documentários, exposições artísticas e a igreja do outro lado sem nem ter nem como comunicar com eles. Esse é um ponto. Por que existe essa distância entre, vamos dizer assim, o mundo religioso e o mundo secular? Eu acho que é uma compreensão muito equivocada também da natureza nossa como discípulo de Jesus. A gente percebe uma tendência muito grande em púlpitos, em pregações, mostrando que quando Jesus toca na nossa vida e o recebemos como Senhor e Salvador, meio que a gente vira alienígena, quando que não é assim. A Moody, um grande pregador do passado, usou uma metáfora muito interessante. Ele falou assim, que o cristão no mundo, na cultura, é como um navio na água. O navio está na água, isso é normal. O cristão está no mundo, é normal. Jesus fala disso em João 17. O problema é a água estar no navio, aí ele afunda, o mundo entrar dentro de nós. E Jesus explicou isso usando muitas metáforas. O John Stott aborda muito isso. O cristão é luz. A luz é diferente das trevas, né? Mas a luz só tem sentido quando ela dissipa as trevas. Então, por um lado, nós somos diferentes do mundo. Por um lado, sim, não devemos estar no mundo. Mas também, por outro lado, devemos influenciar e transformar o mundo. Nós somos partes de um quebra-cabeça imenso. Nós somos parte desta obra da qual eu pertenço. Eu preciso me sentir unido, redimido com o povo nessa rua. Dividido, eu não preciso disso não, eu quero paz e união, a manifestação que vai além de quebra-quebra. Vide regra, cultura é tudo que existe em mim e em você, então faça acontecer, valer a pena, sem problema. É claro, isso aqui é libertador, cultura abençoada, recebe a luz do Criador. Claro, existe um filtro aqui que filtra tudo o que eu vejo e meu desejo é que seja muito mais do que um lampejo. Cultura longe da viatura, cultura sara, cura toda ferida. Cultura é minha e sua vida, entendeu? Tá ligado? Cultura é tudo junto e misturado. Você acha que a gente tem como assim definir assim de maneira assim bem prática, até que ponto um cristão ele pode se beneficiar da cultura sem se perder nos seus princípios? Temos várias maneiras de ver isso. A principal é a linha do pecado, a santidade. O que é ser crente ou o que não é ser crente? Rick Warren fala sobre isso. O pastor Rick Warren, ele fala assim, por um lado a igreja não deve se amoldar ao mundo, tomar a forma do mundo, é o que o Vinícius falou aqui agora, que você falou agora. A gente pegar, quer ser tão moderno, tão relevante, que vira um herege, abandona a ortodoxia cristã, e aí acredita no que o mundo acredita, e vive do jeito que o mundo vive, ele amoldou o mundo. Por outro lado, né, se isolar, que aí Jesus chamou isso de sal insípido, que não serve para nada. Então não é nem amoldar o mundo, e nem se isolar do mundo, que o Billy Graham chamava isso de ser um santarrão, não é ser santo, é ser religioso santarrão. A gente tem que transformar a cultura. Gente, fazendo o fechamento dessa matéria sobre cultura, eu queria deixar com você um pouco do que a Bíblia Sagrada ela fala sobre cultura. E em Daniel capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Vale lembrar que a decisão de Daniel era porque havia elementos dentro da cultura babilônica que eram totalmente contrários
aos valores que ele havia aprendido na sua vida toda, os valores judaico-cristãos. Então, quando a cultura se contrapõe aos nossos valores, ela deve ser rejeitada. Em contrapartida, a gente vai ver que Deus, o próprio Deus, ele se utilizou de elementos da cultura dos babilônicos para comunicar com Daniel, como sonhos, visões e perspectivas que Daniel havia aprendido ali, até mesmo Ezequiel, dentro da cultura dos babilônicos. Então, um cristão deve se posicionar dessa forma em relação à cultura à sua volta. Quando a cultura confronta os seus valores, ele deve então abandonar esses elementos culturais. Mas em contrapartida, o cristão deve sim utilizar da cultura à sua volta como um instrumento, instrumentar esses valores culturais, essas expressões de arte e cultura, para que a mensagem do Evangelho, essa mensagem tão importante, seja levada e pregada e difundida a outros corações que carecem dessa mensagem. Fica aqui o nosso agradecimento ao Espaço 104, à Casa do Jornalista e ao Museu Inimar de Paula, que nos cedeu os espaços para estarmos gravando essas matérias. Nosso agradecimento também a Virá, que nos veste. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado do Espaço Urbano. Fica aí o nosso agradecimento e até o nosso próximo encontro aqui. Deus te abençoe.